Olá, eu sou a Erika Andrade, o Família Mais está no ar. No Família Mais de hoje, a gente vai estar falando sobre um assunto muito necessário e relevante. Novembro Roxo é o mês internacional de prevenção e sensibilização da prematuridade. E a minha convidada é a doutora Roberta Diel, ginecologista e obstetra. E também no quadro Dicas Práticas, a psiquiatra Fernanda Evangelista. Você já segue a gente lá nas redes sociais? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir. Ministério da Família IBA. Novembro Roxo. Novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade e o objetivo é alertar sobre o crescente número de partos prematuros, como preveni-los e informar a respeito das consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a sua família e para a sociedade. Bem-vindo ao Família Mais, o programa para toda a sua família. A minha convidada está de volta, a doutora Roberta Diel, obstetra e ginecologista. Seja muito bem-vinda de volta, doutora. Obrigada mais uma vez por estar aqui, por esse convite, é sempre muito especial. A gente pode começar fazendo uma correção no nosso programa anterior, onde a gente estava conversando sobre a data do parto e eu inverti as contas, né? Então, no mês, eu falei que a gente precisava somar 3 ou diminuir 9, mas é o contrário. A gente soma 9 ou diminui 3. Então, o certo, 5 de novembro, o parto é 12 de agosto. Esclarecido, né, Eu doutora? fiquei me cobrando, fiquei chateada por ter falado errado, mas realmente é uma coisa muito técnica. E aí, às vezes, a gente pode confundir na hora de falar. Hoje a gente vai falar sobre a importância do Novembro Roxo, que é o mês da prematuridade. É isso, doutora? Isso, é o mês em que a gente se preocupa com a prevenção da prematuridade. E hoje está muito comum isso? A prematuridade? É. Na verdade, ela vem aumentando no Brasil, né? A gente tem hoje, em média, 11% dos partos no Brasil são partos prematuros. E quando que um bebê é considerado prematuro, doutora? Tem umas dúvidas, né? A gente às É, vezes fala 8, às vezes fala... É porque, na verdade, vocês contam pelos meses, né? A É, gente conta pelas semanas. entendi. Então, um bebê ele é prematuro quando ele nasce antes de 37 semanas. 37 semanas é o marco, né, da viabilidade, assim, dele estar pronto. Sim, mas quem está assistindo a gente em casa se pergunta, quantos meses são 37 semanas? Então, 9 meses, a mulher tem 38 semanas, né? Então, a Entendi. gente está aí, perto 8 disso. meses 8 ali? meses e meio, vamos considerar assim. Entendi. Ok. E o que que faz, doutora, um bebê nascer prematuramente? Olha, a gente tem muitas causas para prematuridade, né? A gente tem as causas de doenças crônicas, como a diabetes, hipertensão, né, a obesidade, né? E a gente tem as causas causadas pela própria paciente, como, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, né? Às vezes a mulher tem sangramentos durante a gravidez e isso Sim. aumenta o risco do parto prematuro, né, e a gravidez gemelar. A Eu gravidez ia gemelar perguntar sobre os gêmeos. exatamente, ela também é um fator de risco para o parto prematuro, porque o útero ele é preparado em seu tamanho para uma gestação, Sim. né, então se a gente tem uma gestação múltipla, a gente acaba aumentando essa taxa. Doutora, hoje, um bebê prematuro sobreviver, a chance é bem maior? Com certeza. Hoje a gente tem técnicas, né, tratamentos, UTIs mais compatíveis para isso. Então hoje a gente consegue ter uma viabilidade com uma prematuridade maior, né. Entendi. Antes os bebês de prematuridade extrema, né, com menos de 1 quilo, por exemplo, dificilmente sobreviveriam. Hoje já está mais Que avançado. bom, né? A medicina está aí bem avançada, ajudando as mulheres, Graças a né? Deus, E quais são os problemas mais comuns depois que o bebê nasce? Para aquela mãe que recebeu o seu filhinho ali
né, seu bebê antes das 38 semanas? Depois que o bebê nasce, depende do período que ele nasceu, né, depende do momento da gestação. Quando a gente tem uma prematuridade muito extrema, que é antes de 28 semanas, a gente tem complicações maiores, dificuldades, né, onde a gente não tem a formação completa de algumas áreas. Mas basicamente, a grande dificuldade é por questão de desenvolvimento. Então a gente tem, o desenvolvimento pulmonar prejudicado, então com isso vem as dificuldades respiratórias, né. A gente tem também muito problema visual, que é a retinopatia da prematuridade, e também as questões, de audição, né. Então, assim, depende de que momento é essa prematuridade, para a gente poder chegar a uma conclusão de o que é mais comum acontecer nesse momento. Entendi, então tem que ter um acompanhamento ali específico com esse Porque a bebê. cada semana a gente desenvolve uma região, né. E esse bebê, ele precisa ficar no hospital antes de ir para sua casa, né? Sim, com certeza, né. Um bebê que nasce, um critério básico é o peso. Um Tá. bebê que nasce com menos de 2 quilos já tem a indicação de ir para UTI. Isso a gente está falando inclusive de bebês a termo, que nascem depois das 37 semanas. Também seguem essa regra, né. Ah, E entendi. quando a gente tem uma prematuridade, é muito comum a dificuldade de adaptação respiratória. Então, normalmente ele vai para UTI, é é feito esse suporte, né, respiratório, é feito esse acompanhamento do amadurecimento, para depois ele conseguir ir para casa. Vai ganhando peso e aí vai para casa. E quanto tempo? Tem um tempo específico que esse bebê deve ficar lá na UTI, doutora? Não, não tem um tempo específico. Isso vai depender exatamente da recuperação do bebê, né? Porque o bebê precisa estar respirando espontaneamente, sem dificuldades, sem ficar taquipneico, que é o que a gente chama daquela respiração forte, cansada, várias vezes, né? Sem ele, ele precisa estar se amamentando espontaneamente, né? Mamando, se alimentando. Entendi. Porque se ele não tiver o estímulo, né, da sucção, ele não vai conseguir se alimentar em casa. Então ele vai precisar de uma sonda, ele vai precisar de um apoio hospitalar e o peso. Então são 3 marcos importantes que o bebê precisa atingir, além de toda a estabilidade do corpo, do organismo do bebê. E como é que fica o desenvolvimento neurológico dessa criança? É comprometido? Então, o desenvolvimento neurológico, ele é muito comprometido na prematuridade extrema, né. Hoje já se tem alguns tratamentos para tentar reverter, evitar, né, um comprometimento maior. As UTIs são super preparadas para isso. Mas a gente não tem como prever esse tipo de sequela, digamos assim, né. Isso, na verdade, é um acompanhamento que a gente vai precisar ter dessa criança, porque a gente consegue tratar e entrar com algumas condutas médicas na UTI, à medida que as coisas vão aparecendo, que a gente vai fazendo os exames, mas a gente não tem como garantir, né, que saiu sem sequela, saiu até o momento, a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento. E a criança, ela, né, como você trouxe, pode trazer alguma sequela por ter nascido antes do tempo? Sim, com certeza, pode sim, né. Como a gente já falou, quanto mais cedo for essa prematuridade, maior é esse risco. Por que os prematuros são tão vulneráveis? Na verdade, a gestação, ela é muito perfeita, né. Então a gente tem aquela formação de cada setor do corpo, de cada sistema, e isso vai sendo formado e vai se amadurecendo, né. E quando a gente tem essa interrupção, né, com a prematuridade, a gente acaba, colocando ao mundo, né, um ser humano, um bebê, que não está totalmente preparado. Então é por isso que eles são mais vulneráveis, porque é um pulmão que não está completamente maduro, né, é um sistema neurológico que, sofreu de alguma forma, né, uma hipóxia, uma falta de oxigênio que ele precisava. Então, eles se tornam cristais, né, a gente precisa, é como se a gente estivesse continuando o desenvolvimento deles aqui fora. Entendi, por isso que precisa desse acompanhamento todo. Exatamente. Mas uma vez que ele sai da UTI, ele é acompanhado.
Esse acompanhamento vai ser para sempre? Na verdade, não existe um tempo. O que a gente sabe é que esse bebê que é prematuro, ele não pode ser considerado um desenvolvimento igual a de um bebê a termo. Então, por exemplo, a gente precisa sempre se basear nos meses, né? Então, um bebê, ele senta com 3 meses, ele engatinha com tantos meses, e a gente não pode ter essa comparação para o bebê prematuro. A gente precisa sempre ter o que a gente chama de idade corrigida. Entendi. É a idade que ele nasceu, né? As semanas que ele nasceu. E a gente tem que considerar que, normalmente, esse bebê ele vai sentar depois, ele vai engatinhar depois. Por quê? Porque a gente precisa corrigir essa idade gestacional. Entendi. E como se pode, né, tentar reduzir ali os partos prematuros? É possível isso? É possível. Na verdade, é possível a gente tentar reduzir através do acompanhamento pré-natal, né? Porque quando a gente fala o que causa a prematuridade, né? Eu falei vários fatores, ainda tem vários outros, como por exemplo, o estresse exacerbado pode gerar o parto prematuro, infecção urinária leva ao parto prematuro, infecção dentária, quase ninguém sabe, né? Inclusive no SUS, a gente tem sempre que uma mulher é inscrita no programa de pré-natal, ela já tem a sua consulta odontológica marcada, porque a infecção dentária também leva ao parto prematuro. Então, esse acompanhamento pré-natal consegue diminuir esses fatores, né, que seriam fatores causados por infecção, né, o acompanhamento emocional é muito importante, principalmente nas jovens, né? A gente ter gestação de adolescente é algo que aumenta muito a prematuridade por causa desse estresse. Entendi. Então, a doutora considera importante ali ter um acompanhamento psicológico para essa mãe. Sim, com certeza. Não só para a mãe que tem um bebê prematuro, mas Sim. para a mãe que vive algum momento diferente, algum estresse, uma adolescente que não é capaz de assimilar essa gestação, Entendi. né? Então, a gente consegue reduzir a prematuridade com um bom acompanhamento. Sim, o emocional é muito comprometido, É né? muito comprometido. Para as mães que estão assistindo a gente, doutora, o que você falaria para as mães dos bebês prematuros? As mães de bebês prematuros, elas precisam emocionalmente de um apoio. Elas precisam entender o que vai ser a vida com o seu bebê, né? Na verdade, isso vai continuar, se perdurar depois da alta. Então você precisa saber como lidar com o desenvolvimento do seu bebê. Precisa manter o acompanhamento multidisciplinar com o pediatra, com todas as áreas que forem indicadas, fono, físio, dependendo dessa prematuridade. Então esse apoio emocional, se eu pudesse dar essa dica, né? As mulheres precisam buscar um apoio emocional. Doutora, já que você trouxe falando sobre pré-natal, como que é feito esse acompanhamento? Tanto nas redes privadas quanto públicas. Existe esse acompanhamento? É para existir, né? Hoje nós temos 2 pré-natais, né? Um pré-natal que é feito na rede privada, que é um pré-natal mais completo, é um pré-natal onde a gente faz exames além dos exames que são exigidos, né? E a gente tem o pré-natal da rede pública. Na rede pública, a gente consegue colocar todas as mulheres inscritas num programa pré-natal, mas não é muito fácil, porque a própria paciente não tem o interesse, né? A gente diminui o nível social e com isso a gente diminui a busca pelo atendimento, né? Um exemplo básico, eu já trabalhei na rede pública, onde a gente tem distribuição de anticoncepcional, de camisinha, né? E a maioria das pessoas não vão buscar com a desculpa de que é longe da sua casa, que tem que andar muito ou pegar um ônibus. E com isso a gente tem nessa classe a gravidez em adolescente mais prevalente, né? Então, assim, temos um SUS, que temos o pré-natal, que faz o acompanhamento, como eu já falei, das infecções dentárias, que tem um protocolo, mas depende da paciente buscar isso. Não há um interesse ali dela. Muitas vezes não há um interesse, né, porque é muito comum falar: o Estado não dá, ou falta o Estado nesse momento. É o que a gente mais ouve.
Não defendendo o Estado, porque realmente nós temos muitas questões de saúde precárias no Estado, mas a gente também tem o lado da paciente, né, a busca dessas pessoas. Sim. O Brasil ele tem um grande índice de prematuridade? O Brasil ele é considerado o 10º país com a taxa de prematuros, né. A gente tem em torno de 6 milhões de morte de crianças até 5 anos. Dentre essas 6 milhões, pelo menos 1 milhão a gente está falando de morte pela prematuridade. Então isso, traz pra gente uma taxa de mais de 10% de morte, né, por Alta, parto né, essa prematuro. taxa? É uma taxa alta e isso vem aumentando. Não vem aumentando em larga escala, mas vem aumentando a taxa de prematuridade, né, pelos fatores que a gente já falou, pela falta de cuidados, né, pela mulher que, tem doenças crônicas, pelos adolescentes engravidando. A taxa da prematuridade vem aumentando. Não em passos largos, mas um exemplo, de um ano para o outro a gente teve 1% de aumento. 1% de aumento dentro do assunto, né, dentro da prematuridade, é um valor alto. Verdade. E voltando lá, né, sobre o acompanhamento dos bebês durante a UTI. Tem algum ponto importante que você pode ressaltar aqui pra gente? Na verdade, a nutrição desses bebês é sempre, uma missão, assim, é sempre uma meta, porque a gente precisa suprir, a gente precisa dar aquilo que eles precisam para a gente conseguir esse desenvolvimento, né. A gente falou de idade corrigida, a gente falou que aquele bebê que nasce prematuro vai sempre ter o marco das semanas dele, do nascimento dele, para comparar, né, aquilo que ele está se desenvolvendo. Então essa nutrição é importante para isso. A gente precisa ter um aporte para que a gente comece a trabalhar a parte neurológica dele na UTI, né, a mielinização dos neurônios, da parte neurológica, a gente precisa de suprimento. Então isso é importante, né. As mães às vezes pensam: "Ah, o bebê que está na UTI, ele não está recebendo comida, alimento", né, e não é assim. Isso é feito sim. Através da sonda, é isso, doutor? A alimentação começa, né, a amamentação começa, a gente nem chama de amamentação, porque amamentação é quando o bebê mama, né, mas as pessoas de um modo geral acabam Chama se assim, né? relacionando falando que é uma amamentação. Mas essa questão alimentar começa através das fórmulas, né, específicas para esse tipo de bebê, de recém-nascido, né, depois a gente passa para um leite materno, né, e somente depois, dependendo da estabilidade do bebê, a gente consegue passar para a amamentação. E doutora, na incubadora, essas mães conseguem amamentar? Como que é feito isso? É um processo, né, dependendo da prematuridade, isso não vai vir nos primeiros dias, né. Vamos passar por essas etapas que a gente já comentou. Ele vai ser nutrido de outra forma, mas quando o bebê estiver em condições de fazer a sucção, né, na mama da mãe, ele vai ser possível. Mesmo na UTI, a mãe vai amamentar, porque a sucção, ela é muito cansativa, é um gasto energético muito grande para o bebê. E quando o bebê nasce prematuro, ele tem uma tendência, uma perda de peso, né, para essa adaptação do organismo maior do que os bebês a termo. E quando a gente gasta muita energia para se alimentar, a balança não fecha. Sim. Então o bebê não engorda, não desenvolve da maneira que é necessário. Então ele só vai mamar e sugar no peito da mãe quando tiver numa estabilidade, quando ele estiver conseguindo crescer, quando ele não tiver, se cansando o suficiente para isso. Entendi. Anteriormente, você disse sobre classificações ali de prematuridade. O que que seria isso? A gente tem algumas classificações, relacionadas ao tempo da gestação quando o parto ocorre. Então, a gente tem a prematuridade extrema, que é o que a gente chama, dos partos antes de 28 semanas. A gente tem uma prematuridade moderada, não é muito usado esse termo, mas a gente pode considerar, que são aqueles que nascem até 36 semanas. E depois a gente tem a prematuridade tardia, que ainda é prematuro, mas é um bebê, basicamente 100% viável,
depois de 36 semanas, entre 36 e 37. Todas elas requerem ali uma atenção. Sempre requer uma atenção, né? Obviamente que a prematuridade extrema e a moderada são mais delicadas. Quando a gente já está falando de uma prematuridade mais tardia, a gente está relacionada a apenas uma descompensação da adaptação ao mundo, né? Aquele bebê não compensou, nasceu e não conseguiu respirar 100%, precisa de um aporte por algumas horas. Então, é algo que precisa de apoio, assim, precisa de intervenção médica em muitos momentos, mas que não gera aquele medo e aquela, dúvida se vai dar certo, sabe? Entendi. Falando em medo, né, quando a gente descobre que está grávida, né, toda mulher ela já tem ali um receio, já tem um medo. Esse medo é comum? É muito comum. A gente, posso falar como mãe também, né, porque, a gente se sente responsável por toda e qualquer coisa que aconteça na gravidez, né. Até uma simples infecção urinária, que a gente já viu que pode levar a um parto prematuro, a mulher começa a se cobrar e começa a achar que ela está fazendo alguma coisa errada, né. Então é muito comum e isso é mais prevalente na segunda gestação. Porque existe uma responsabilidade maior, né, quando a gente entra numa sala de parto ou a paciente vai entrar para uma anestesia de cesariana, ela está com muito mais medo daquele momento, porque ela já tem um filho e ela tem medo do que pode acontecer, né. A gente brinca que é o medo das mães de deixarem o filho para ser criado pelo pai. Entendi. Mas não é isso, é um medo realmente da maternidade, né, do que pode acontecer, que agora ela vai ter 2, que ela vai ser responsável por toda e qualquer coisa relacionada aos filhos. Sim. E aí isso traz a culpa, né? Traz a culpa e no caso da prematuridade, a culpa é maior, né, porque quando a gente fala que, talvez uma infecção possa gerar um parto prematuro, isso é algo que a mulher acha que ela podia ter feito diferente, né. O ser humano, ele quer um culpado para toda e qualquer situação na vida. Verdade. E aí, a culpa não é do médico, não é do hospital, não é isso vira para ele, para ela, para o marido que diz: "Eu Sim. poderia ter visto, eu poderia ter feito diferente". E muitas vezes não, né, muitas vezes aquela mulher é uma hipertensa crônica, e que a gravidez superajuntada à hipertensão, ela pode gerar consequências, a gente pode ter, dificuldade de crescimento do bebê, a gente pode ter um parto prematuro, né. É. Então, essa diferença de entender quando ela tem a culpa, né, ou quando ela não tem a culpa, não tem na mulher. A mulher é sempre a Na culpada. verdade, eu não acho que não tem um momento em que alguma mãe já sentiu culpa, né? Com certeza, principalmente É. na educação, Sim, né. A gente se sim. culpa o tempo inteiro, a gente se culpa por não estar presente, ou por estar demais, ou por mimar muito ou mimar pouco. Então essa questão emocional, ela, como a gente já falou anteriormente, na prematuridade ela é exacerbada. Verdade. Então você mulher que está assistindo a gente, mãe, não se sinta culpada, né? Jamais. Sim, responsável. É, responsável, né, faça as coisas de uma maneira verdadeira, natural, busque sempre o melhor, né, porque não depende só da gente. Verdade. E doutora, é possível saber pela idade gestacional ali de um bebê prematuro se ele vai sobreviver ou não? Como que é feito isso? Como a gente falou do desenvolvimento, a gente já tem uma ideia de prognóstico, né, de viabilidade. Então, a gente tem as estatísticas disso, né. Então a gente sabe que menos de 22 semanas é um bebê que é considerado pela medicina inviável, né. A gente já considera inclusive um aborto tardio. É um bebê muito pequeno, é um bebê que não tem condições respiratórias, não tem formação, né. E muitas vezes a mãe não entende isso, né, é difícil essa compreensão, em saber que talvez a gente vá conseguir segurar esse bebê por alguns meses e que depois não vai dar certo. Mesmo que: "Ah, não, sobreviveu, já tem 15 dias, ele tá lá", mas esse desenvolvimento é algo muito delicado. Então, abaixo de 22 semanas, os bebês que têm menos de 500 gramas, eles são considerados aborto. Então, é inviável para a medicina, né.
por enquanto, porque a gente está evoluindo tanto, né? É, verdade. Menos de 24 semanas, né, de 22 a 24 semanas, a gente tem uma taxa de sobrevida muito baixa. Menos de 2% a gente consegue sustentar. E a gente chega num marco aqui no Brasil, que é em torno de 25, 26 semanas, em que a gente tem 50% de viabilidade. A gente consegue que metade dessas crianças sobrevivam. E isso aumenta, né? Então, quando a gente chega a 28 semanas, entre 28 e 30, a gente tem 90% de sobrevida, né? Óbvio que a gente vai precisar tratar, né? Tem bebês que ficam meses na UTI e a gente vai precisar fazer esse acompanhamento para que depois tudo continue dentro da normalidade do desenvolvimento do prematuro. Ok. Nosso bate-papo hoje é com a doutora Roberta Diel, falando sobre Novembro Roxo. Doutora, vamos assistir juntas agora? Dica prática? Vamos lá. Oi, aqui é a doutora Fernanda Evangelista, sou médica, sou psiquiatra e psicanalista. Estou aqui para te dar uma outra dicasinha. A dica é para as meninas. Olha, a gente é dona de casa, a gente trabalha fora, a gente tem filhos, a gente tem compromisso na igreja, a gente tem tanto compromisso e a gente acaba, às vezes, esquecendo da gente. Então, a minha dica é: tenha o seu momento, e é o seu momento. E é o momento de dizer não para tudo, para o mundo. Você pode ter o seu momento de skincare. Eu tenho o meu momento de meditação. Naquele momento lá com meus olhozinhos essenciais, eu me conecto comigo mesma, eu me conecto com Deus e é maravilhoso, eu me restauro naquele momento. Então é extremamente importante para a mulher que tem multitarefas, que você saiba dizer não e tenha o seu momento próprio. E aí, doutora, o que você achou da dica da psiquiatra Fernanda Evangelista? Muito boa essa dica. A mulher, ela precisa se valorizar, ela precisa cuidar dela mesma, por todos esses fatores emocionais que a gente conversou, né? Focando um pouquinho na gestação, a mulher, ela não se adapta a essas mudanças tão É rápidas. porque são muitas, A né? parte hormonal, a mulher se acha feia. Não é toda mulher que ama estar grávida ou se ama grávida, né? Então, esse momento seu com você mesma é muito importante para você até entender o que está acontecendo, para você focar em que você está gerando uma criança. Então, é muito bom. É uma dica boa para as grávidas também. Quanto mais leveza e menos culpa, melhor, né? Melhor, muito melhor, porque a culpa do quê? O ser humano está sendo gerado, olha que mágico, né, olha que coisa de Deus, assim, você tá gerando uma criança completa dentro de você. Outro dia eu me peguei pensando nisso, meu marido falou: "Não acredito, você é médica e tá pensando assim?" Mas é porque é muito louco, né, você sai uma pessoa inteira de dentro de você, olha o que você é capaz, então a gente não deve carregar culpa. Na verdade, a Bíblia fala que é um milagre o nascimento, né, de um filho. É um milagre, é uma coisa que eu tenho o conhecimento técnico, né, digamos assim, de como tudo é feito, das células e tudo mais, mas quando a gente é mãe, a gente pensa: "Gente, olha isso, tem 5 dedos na mão, saiu de mim, é perfeito, 2 olhos, uma boca", sabe. Então, essa questão a gente precisa aprender a entender desde a gravidez, e não só quando a gente vê. Porque isso reduz a nossa culpa. Saber que Sim. nós somos capazes, né, de dar a vida. Verdade, verdade. Vamos ainda falar sobre amamentação, né? Eu havia te perguntado sobre o aleitamento de um bebê na incubadora. Agora eu quero te perguntar sobre a amamentação da mãe de um bebê prematuro. Como que é feito? É comprometido? Imagina essa mãe em casa. A gente ouve muito que o leite seca. O que seria isso, doutora? Então, nos primeiros dias, a gente tem a descida do leite, que é em torno de 72 horas pós-parto. Mas para essa descida do leite, não é importante só a questão hormonal. A gente precisa do estímulo local, no mamilo, na mama, a gente precisa da sucção, né? Então, as mães que estão com seus bebês na UTI, que muitas vezes não podem sugar, como a gente já conversou, elas são um pouco prejudicadas, né? Além de todo o estresse que elas estão vivendo por ter um filho prematuro na UTI, elas ainda não têm esse fator da sucção do bebê no peito. Então é comum
essa dificuldade da amamentação. Só que a gente precisa tentar mudar isso, porque a gente é capaz de tentar mimetizar um pouco essa sucção do bebê, né? A gente trabalha com a ordenha, né, daquela mama. Existem as bombas artificiais, né, que são as bombas elétricas ou manuais, para você estimular essa produção. E lá no hospital já, a mãe tem esse suporte, ela tem esse apoio do lactário. Então, quando ela não vai amamentar, ela vai a cada 2 ou 3 horas ao lactário. Ela é instruída pela profissional que está lá, sobre o que ela deve fazer nas mamas. E ela começa a fazer essa sucção, ela começa a fazer esse estímulo. O leite que sai ali naqueles primeiros dias, muitas vezes ele não vai ser utilizado pelo filho dela. Não é com esse objetivo, mas é que a gente consiga ter essa descida do leite, a gente consiga que, assim que possível, esse bebê receba o leite da mãe, que é muito importante, né? E a gente consiga manter isso em casa, né? A gente precisa ter esse estímulo, a gente precisa. O estresse é muito grande, o hormônio atrapalha, né? Aquilo que a gente falou no último programa, a mãe se cobra para amamentar, Sim. e aí cada vez que ela se cobra, ela tem mais dificuldade, porque ela já começa a pensar: "Ai, já tá na hora. Ai, meu leite não desce. Ai, eu já tô nervosa, vai doer, vai isso". E isso vai virando um ciclo, né? Hormônios são produzidos que dificultam, o estresse aumenta e a amamentação diminui. E aí fica esse caos, né? E aí se torna um caos, porque a gente não consegue nem trabalhar o emocional da mãe, porque já destruiu, né? Ela não quer dar outro leite para o seu bebê, ela não aceita. Então, a gente já começa errado. As mães que têm essa cabeça, que já vêm com essa ideia de não aceito dar uma fórmula que seja nos primeiros dias ou dar um complemento, ela já está se cobrando. Entendi. Ela já está exigindo que dê certo, né? E aí, com a prematuridade, isso é pior ainda, porque ela gerou uma expectativa que não foi cumprida, né? A frustração já está dentro dela, o sofrimento de ter um bebê prematuro já está dentro dela, e aí a questão da amamentação já piora tudo. E doutora, os bebês que não são amamentados ali pelas mães, a gente sempre ouve um mito de que bebê prematuro não vai ter ali um crescimento adequado. Isso existe de fato? Olha, não é um crescimento adequado para sempre, né? A gente tem aquele momento que a gente já conversou sobre o crescimento dele nos primeiros meses, mas há uma tendência de recuperação disso em até 2 anos, mais ou menos, da idade da criança, né? A amamentação, ela é muito importante, né? As mulheres acham que quem não amamenta, o filho não é forte, não vai crescer e tudo mais, mas não é bem assim, porque a amamentação, ela não é para quem quer, é para quem pode e consegue. Hoje a gente tem no mercado várias fórmulas lácteas para cada momento da vida da criança, Verdade. que vai tentar suprir de uma forma artificial aquilo que ela não tem, né? Óbvio que não é comparável quando a gente fala de anticorpos, de proteção natural que vem da mãe para o filho. Tá? Mas não tem essa relação de quem não amamenta, né? O bebê que não mama do leite da sua mãe naquele momento, ou mama pouco, que não vai crescer, né? E quanto à prematuridade, a gente sabe que há um desenvolvimento mais lento inicialmente, mas que a gente consegue suprir essa diferença de crescimento. Que bom, esclarecido aí, né, doutora, sobre esse mito de que o bebê vai ficar ali, né? Pequeno para sempre. Para sempre. Então, não. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no Família Mais. Você já sabe, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV Família Mais. Envie esse programa para todas as mães, falando sobre a importância, né, do Novembro Roxo, sobre prematuridade. Muito obrigada, né, por todos os seus ensinamentos, orientações. Eu tenho que agradecer a vocês, porque é um orgulho estar aqui, conseguir ajudar, tirar umas dúvidas. É difícil a gente conseguir passar algumas informações de forma não muito técnica, Sim, sim. mas eu acho que a gente conseguiu Com certeza. ajudar muitas pessoas, sim, e eu tenho muito orgulho disso. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém. Até o próximo programa. Deus abençoe a sua vida e sua família. Um beijo e até a próxima sexta.